Olá, está no ar o programa da TV Surdo. Em Moçambique, uma em cada duas raparigas torna-se mãe antes dos 18 anos de idade, segundo dados do Ministério da Saúde, publicados em 2020. Um dos fatores das altas taxas de gravidez é o desconhecimento da importância dos métodos contraceptivos. Entre as mulheres afetadas por esta realidade estão adolescentes surdas, para quem este fator é ainda mais grave, visto que há barreiras na comunicação. Por isso, com vista a reverter este cenário, a mulher surda tem levado a cabo uma série de ações. Saiba quais na peça que se segue. Uma em cada duas raparigas dos 15 aos 19 anos de idade é mãe pela primeira vez ou está grávida em Moçambique, de acordo com dados do Ministério da Saúde publicados em 2020. Tal deve-se, em parte, à fraca cobertura dos serviços de planeamento familiar e aos mitos relacionados. Quando eu era adolescente, com apenas 14 anos de idade, nunca tinha ouvido falar sobre o planeamento familiar e do seguro, visto que os meus pais nunca tinham falado comigo sobre este assunto. Eu não sabia nada sobre o planeamento familiar, bem como sobre as formas de prevenir a gravidez. Eu ainda era estudante quando fiquei grávida pela primeira vez. A família nunca me explicou sobre a contracepção por conta das barreiras da comunicação. Atualmente, tenho 4 filhos e eles é que me explicam sobre como me devo cuidar. Mesmo já sendo mãe, continuou sem saber como poder evitar futuras gravidezes não planeadas. Ainda adolescente, eu já estava grávida, quando a minha mãe descobriu, zangou-se comigo. Mas em parte isso aconteceu porque antes não tive nenhuma explicação da família sobre como devo me cuidar e me prevenir da gravidez precoce. Fui ao hospital e fiz o pré-natal até os 9 meses de gestação. Dei à luz e voltei para casa. Infelizmente separei-me do meu primeiro marido. Tive o segundo marido e ainda assim não me foi explicado sobre o planeamento familiar. A comunicação não era fácil. Essas duas mulheres são apenas exemplos de jovens que engravidaram precocemente. Leta Timbane, presidente da AMAMUS, Associação das Mulheres Surdas de Moçambique, considera este assunto preocupante e de intervenção urgente. Eu tenho estado muito preocupada e este assunto é antigo. Os pais de crianças surdas não explicam sobre a contracepção e esta é uma barreira grande. As mães não explicam às filhas por conta da barreira na comunicação. A família deve fazer um esforço para explicar à menina surda sobre isso, mesmo que use gestos para tal. As mães de meninas surdas devem se aproximar à associação para aprender sobre isso e transmitir às suas filhas. Para eliminar este mal, que já dura anos e mina o futuro de milhares de meninas, a AMAMUS tem buscado parceria com outras associações de promoção dos direitos sexuais de adolescentes e jovens.
Nosso objetivo ao nível nacional é de reduzir a mortalidade resultante da gravidez indesejada, sobretudo na província da Zambésia, onde os casos de mortalidade materna são altos. Temos como plano ir para aquela província para ensinar as meninas surdas sobre o assunto, mas não temos fundos para o efeito. Nós estamos muito preocupados com as gravidezes, as mortes, o aborto clandestino, bem como a infecção por HIV. Uma das associações parceiras é a Modefa, que tem estado a envidar esforços para garantir que a informação sobre os métodos de contracepção cheguem a pessoas com deficiência de forma acessível. Quando elas não conseguem, nós vamos até o terreno, procuramos saber, por exemplo, agora estou a trabalhar numa comunidade, então procuramos saber se tem uma jovem deficiente que precisa da nossa ajuda. Nós, como a Modefa, podemos ir até lá e conversar com ela, para ela também ter acesso a esses métodos de planeamento familiar que estão a ver aqui agora. É assim, nós temos jovens, temos ativistas, mesmo nós, as provedoras também, conversamos, vamos às comunidades, explicamos à comunidade a necessidade de usar este método de planeamento familiar, que é para a rapariga ter tempo de estudar, de se formar, a fazer o seu planeamento familiar para não interromper os seus sonhos. Porque há raparigas que começam a namorar aos 18 anos. Essa rapariga, se começa aos 18, 17 anos, ela tem muito tempo ainda por estudar. Então, para poder acautelar os estudos dela e para ela se informar, para se formar, ela precisa de usar os métodos de planeamento familiar para não conceber, para poder concluir os seus estudos. Os métodos contraceptivos são importantes porque ajudam o casal a decidir quando e quantos filhos ter. Importa referir que o preservativo e as pílulas são os métodos mais usados, segundo a Modefa. A hidrocefalia é uma condição caracterizada pelo crescimento excessivo da cabeça e tal deve-se ao fato da existência de líquidos no interior da cabeça. Esta condição não tem cura, mas pode ser controlada com recurso a cirurgias e medicamentos. Isney é uma jovem mãe. Sua filha, que agora tem 3 anos, foi diagnosticada com hidrocefalia logo à nascença. Entre a depressão e a aceitação, Isney encontrou na obra Dom Orion um alento, pois descobriu que existem muitas outras crianças com necessidades especiais. A hidrocefalia é uma condição causada pelo excesso de líquido cefalorraquidiano no cérebro, fazendo com que o crânio tenha um tamanho duplicado. Esta condição de saúde pode ser congênita quando o bebê nasce com ela ou adquirida em resultado de infecções ou doenças. Sim, eu dei à luz a Ayla e logo de seguida, aos seus 2 meses, ela começou a ter sinais da doença hidrocefalia e de imediato nós fomos ao hospital, deram os procedimentos do tratamento da doença. Ela teve que operar 4 vezes, e de seguida a última cirurgia, ela tirou o shunt, mandaram ficar em casa e continuamos com o procedimento. Fomos ao hospital, fazíamos o tratamento, mas só que o líquido na cabeça dela começou a virar sangue. Foi quando o neurocirurgião mandou ficar em casa, indo tirar o líquido no hospital, mas não deu certo, acabaram nos fazendo ficar definitivamente em casa. Mesmo com o histórico de hidrocefalia na família, para Isney foi difícil acreditar que sua filha havia adquirido a condição.
Quando ela começou a ter essa doença, eu não esperava, porque quando fui ao hospital e chegamos lá à pediatria e disseram que tínhamos que ficar internadas, eu pensei que fosse só a minha criança que tivesse aquela doença. Nunca esperei ver crianças mais doentes que ela no hospital. Então eu fiquei muito desesperada, fiquei muito doente estando internada com ela. Fiquei muito doente, acabei por também ficar internada, né? Por ter uma depressão. Eu tive uma depressão naquele momento, por isso que acabei ficando internada. Foi necessário o apoio de parentes e amigos para ela vencer a depressão. A obra Dom Orion em Maputo também desempenhou um papel fundamental, pois aqui, Isnei começou a interagir com outras crianças com necessidades especiais. O meu sogro é que procurou o senhor daqui, o responsável. Então, ele é que me indicou o local para poder vir e ver as outras crianças, só para me dar mais forças de que não sou eu que tenho uma criança deficiente, mas sim são várias crianças, e elas têm crianças que também são abandonadas. Então foi através do meu sogro que ele me indicou, eu vim para cá. Quanto à fisioterapia, também vai ser a primeira vez que ela vai poder fazer a fisioterapia aqui no centro infantil. Falar da mãe da Jéssica é falar de algo positivo, não é? Na área da deficiência, não é? Porque nós estamos habituados a aquelas situações, não é? De sempre uma mãe jovem como ela não aceitar a condição da criança, não é? No sentido que são jovens, não é? E que não conseguem conviver com a deficiência. Então, esta mãe da Jéssica sai de uma família em que toda a família apoia, não é? Não olham essa questão da deficiência como um problema dos outros, não é? Paulo Massango, psicólogo da obra Dom Orion, instituição que acolhe crianças com necessidades especiais, diz ser fundamental o envolvimento dos pais na educação e reabilitação dos filhos. Ajudar a tua própria criança, ao seu próprio familiar com deficiência, não deixar a responsabilidade dos outros, não é? Porque você que conhece a criança, e a criança também cresce feliz porque estará no seu seio o familiar, com os seus primos, com os seus irmãos, com todos aqueles que possam transmitir essas energias, né, positivas. Porque estar num centro como os outros pensam que basta ter uma criança com deficiência, precisa de internar. Não é igual a estar em casa. Centro são tantas crianças e são poucas crianças a atender. Pelo que deixou ficar um apelo aos demais pais e familiares de crianças com deficiência. Se todas as famílias tivessem esta forma de agir perante a criança ou a familiares perante alguém com deficiência, eu penso que íamos crescer bastante e as pessoas com deficiência teriam muita ajuda, porque a família ia colaborar. A família é realmente o alicerce da sociedade. No segundo bloco, há muita mais informação para ser partilhada consigo. Por ora, vamos a uma curta pausa, não troque de canal e aprenda mais sobre os direitos das pessoas com deficiência. Olá! Hoje vamos falar da campanha eleitoral. A campanha eleitoral é o período em que os partidos e seus candidatos procuram convencer os eleitores para votarem neles. A campanha pode ser veiculada na televisão, rádio e jornais. Pode também ser feita na comunidade, através de comícios, conversa porta a porta com eleitores, entre outras formas. Neste período, os eleitores devem prestar muita atenção e avaliar a melhor proposta de governação. Só assim, podem decidir melhor em qual partido e candidato votam. A campanha começa a 26 de setembro e termina a 8 de outubro. Lembre-se, ninguém deve ser obrigado a votar em determinado candidato ou a revelar em qual candidato aposta.
A escolha é individual e secreta. Olá! Para exercer o seu direito ao voto, só precisa de seguir os passos. Dirija-se ao local onde se recenseou e identifique a sua assembleia de voto. Em caso de dificuldade, peça ajuda aos agentes que estiverem em serviço. No interior da assembleia de voto, apresente o seu cartão de eleitor ao membro da mesa de voto e siga as orientações. Quando estiver na cabine de voto, com a caneta que lá encontrar, assinale com um X no quadrado do seu candidato preferido. Não pode votar mais do que uma vez. Se falhar, rasurar ou inutilizar o boletim de voto, peça outro ao membro da mesa de voto e devolva o inutilizado. Dobre o boletim e introduza-o na urna colocada para o efeito. Introduza o dedo indicador direito no frasco de tinta indelével como prova de que já votou e receba de volta o seu cartão de eleitor. Lembre-se, caso tenha perdido o seu cartão de eleitor, leve consigo qualquer outro documento de identificação e confirme o seu nome no caderno de recenseamento eleitoral na sua assembleia de voto. Olá! Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa. No primeiro bloco, falamos sobre o planeamento familiar e sua importância, bem como sobre o papel da família na inserção das pessoas com deficiência. Neste bloco, há mais assuntos para serem partilhados consigo. E para começar, vamos a Boane conhecer a história de inspiração de dois jovens que se tornaram ativistas sociais após contraírem deficiência em resultado de um acidente de viação. Na Associação dos Deficientes de Moçambique, ADEMO, Eva e Vitorino lutam pela igualdade de direitos, com vista a melhorar a vida de seus membros. Acompanhe a peça. Os acidentes de viação continuam a criar danos nas famílias moçambicanas. Só no primeiro trimestre deste ano, o país registrou 245 acidentes que resultaram em mais de 180 óbitos. Há quem viu a sua vida mudar na decorrência de acidentes de viação. Eva Lourenço é um exemplo. Ela adquiriu a deficiência após sofrer acidente de viação, mas a sua nova condição não a abalou. Eva revela que foi no associativismo onde superou barreiras e desenvolveu a ideia empreendedora. Agora comecei com o negócio de vender capulanas, entregar às pessoas. Eu cobro dinheiro no final do mês para eu conseguir sustentar-me e a minha família. Tal como Eva, Vitorino encontrou no autoemprego uma fonte de renda. Hoje em dia, criei condições de ter uma baraquinha onde vou sentar para ver se consigo buscar um pão para a minha família. Afinal de contas, eu tenho uma família, tenho esposa, tenho filhos e precisam de mim para poder sustentar. As nossas fontes contam-nos como foi fundamental o papel da família para superarem os traumas pós-acidente. Custou muito para a minha família acreditar, porque eu cresci bem, nasci bem e teve acidente quando eu sou grande. Isso aí, para eles, foi difícil mesmo. Mas eles andavam a me ajudar, me dar forças, para eu não perder força. Eles me ajudavam mesmo. A minha família, a vizinhança também me ajudavam muito. A inclusão social da pessoa com deficiência é outro assunto que deve merecer a atenção das famílias moçambicanas. Chamar a atenção dos pais que escondem os seus filhos porque são deficientes. Não dão acesso à escola, mesmo sabendo que hoje em dia, para ter emprego, a palavra-chave estudou até que classe, o que você sabe fazer. Essa é a palavra. Dados do Instituto Nacional de Estatísticas revelam que existem em Moçambique cerca de 730 pessoas com deficiência. Enquadrar as pessoas com deficiência no Estado faz parte da estratégia de inserção deste grupo social no mercado de trabalho. Já há avanços significativos, mas persistem desafios. Na peça que se segue, saiba como o Estado pretende assegurar a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
Há esforços para enquadrar as pessoas com deficiência na função pública na província de Tete, no âmbito da estratégia de inclusão desta camada social. Segundo o diretor do gabinete do governador da província de Tete, os setores de educação e saúde são os que mais enquadram as pessoas com deficiência. Esse esforço de enquadrar os deficientes para vários setores de trabalho. Temos estado, de fato, a enquadrar alguns funcionários com deficiência para poderem realizar as atividades nos vários setores do nosso executivo. Podemos destacar ao setor de educação, podemos destacar também ao setor de saúde, em alguns momentos, podemos destacar também ao próprio setor de gênero, criança e ação social. Portanto, são setores que têm um número considerável de pessoas com deficiência que estão exercendo as suas atividades lá. Mais do que empregar as pessoas com deficiência, há aspectos que devem ser cumpridos, segundo o disposto no Decreto 53/2008, que estatua a obrigatoriedade da acessibilidade nos edifícios públicos. Mas essa máxima ainda não é cumprida na generalidade no país. Como executivo, também criar condições para a acessibilidade. Este que é o nosso grande desafio, tentarmos adaptar aqueles edifícios que nós construímos para dar vazão àquilo que é a acessibilidade de deficientes. E a acessibilidade vai muito além de rampas. É preciso que sejam eliminadas barreiras na comunicação e atendimento aos surdos. Mas o executivo de Tete tem quebrado essas barreiras de comunicação no setor público? Sim, temos estado a prestar extremamente atenção relativamente a este grupo, porque nós temos lá o CRE, que é o Centro de Recursos, né, de Educação Inclusiva, e lá temos técnicos, né, que estão a trabalhar. Na altura em que temos encontros onde participam pessoas com deficiência, sempre solicitamos para poderem, portanto, apoiar na tradução, todos aqueles aspectos acumulados. Temos estado a trabalhar com o CRE. De facto, o esforço também do Executivo Provincial tem sido também para podermos garantir que sejam capacitadas mais pessoas para poderem trabalhar com este grupo de pessoas. Na província de Tete há avanços assinaláveis. Será que o mesmo se verifica ao nível da província de Sofala? Eduardo Macário, diretor do gabinete da Secretaria do Estado de Sofala, respondeu nos seguintes termos. A situação de inclusão na província de Sofala é parte daquilo que se vive ao nível nacional. Portanto, nós temos um contexto nacional e vamos fazendo tudo de acordo com aquelas que são as demandas da nossa província. E quando realizamos determinados concursos, deixamos à vontade, abrimos espaço para todos concorrerem, tanto, e mesmo aqueles que têm uma situação específica também concorrem. E isso não pode constituir motivo de exclusão em nenhuma instituição, é praticamente uma orientação que temos que tomar em consideração todos aqueles que concorrem, desde que reúnam os requisitos. Temos professores, temos músicos, temos técnicos agrários, enfim, em muitas áreas. Macário reconheceu que a acessibilidade constitui um desafio em Sofala. A acessibilidade é um desafio realmente porque estas abordagens são relativamente novas, já temos edifícios construídos há bastante tempo que não tomavam em consideração este aspecto. Então, para os edifícios que estamos a construir todos, a recomendação é que tenham rampas de acesso. Para alguns edifícios que têm uma construção em altura, portanto têm alguns andares superiores, é sempre bom termos aqueles espaços públicos, atendimento público, no reis do chão com rampa de acesso. Estas reflexões foram feitas no Conselho Coordenador do Ministério de Administração Estatal e Função Pública, realizado no distrito de Boane entre os dias 3 e 4 do mês corrente. Vamos a mais uma aula de Língua de Sinais de Moçambique. Olá! Está no ar mais uma aula de Língua de Sinais de Moçambique. Pronto para enriquecer os seus conhecimentos em Língua de Sinais? Pois bem,
Na aula de hoje, vamos aprender a sinalizar o nome de alguns países da região austral de África: Malawi, Tanzânia, Suazilândia. Vamos repetir: Malawi, Tanzânia, Suazilândia. A aula de hoje termina por aqui. Continue a praticar aí em casa. Para tal, é só aceder às nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. A nossa viagem de hoje termina por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Você pode continuar a ver e rever o nosso programa e outros conteúdos. Só deve visitar as nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Goste, comente, partilhe e faça com que os nossos conteúdos alcancem mais pessoas. Até ao próximo programa.